Vamos começar o nosso programa de hoje com uma notícia triste, né? A gente está acompanhando todos os detalhes de um resgate de um helicóptero que caiu na região de Caieira, região metropolitana aqui de São Paulo. O piloto e uma menina de 12 anos foram resgatados, mas os pais dela não sobreviveram e os corpos acabaram de ser retirados dos destroços. Para quem está acompanhando a gente aqui por imagens, né? Essas são imagens divulgadas agora há pouco pelo Corpo de Bombeiros, o momento do resgate desse helicóptero. Uma aeronave que, inclusive, estava desaparecida desde quinta-feira e o Corpo de Bombeiros, portanto, conseguiu localizar a aeronave. Esse casal, portanto, morreu na queda em decorrência, né, da queda do helicóptero. Infelizmente, não sobreviveram. O piloto e a garota, filha desse casal, então, sobreviveram, né? A gente tem imagens do momento do resgate, a garota, então, ali sendo resgatada por um dos agentes do Corpo de Bombeiros. Nossa repórter aqui de São Paulo, Beatriz Manfredini, está no local do acidente, inclusive a pista ali em que o helicóptero, né, caiu muito próxima, precisou ser interditada ao longo dessa manhã. Ela vai trazer atualização para a gente saber se a pista já foi liberada. Com certeza o reflexo no trânsito será percebido ao longo desta sexta-feira e também trazer informações se já se sabe a causa desse acidente, né? A gente sabia até agora as informações que chegam que o tempo estava ruim, também que tinha um alerta de mau tempo feito pela Defesa Civil, mas a gente segue acompanhando os trabalhos do Corpo de Bombeiros, de retirada de todos os destroços, enfim, aqui ao longo da nossa programação. Bom, vamos começar também o programa com esses absurdos que a gente só acredita porque as imagens não deixam mentir. Vamos rodar já as imagens para quem nos acompanha e eu vou repercutindo e narrando para quem nos acompanha pelo rádio. Uma faixa colocada por uma facção criminosa no Rio de Janeiro exige que motoristas não circulem com os vidros fechados, nem motoqueiros colocando ali capacete. Mas vale lembrar que no Código Brasileiro de Trânsito, andar de moto sem capacete é infração gravíssima, com multa e perda, inclusive, de 7 pontos na CNH. E, pelo jeito, a lei não vale onde o crime domina. Ontem, aliás, viralizou na internet um vídeo gravado pela câmera de um carro de aplicativo. Normalmente, né, esses carros de aplicativo, por segurança, tem ali uma gravação, um vídeo, né, uma câmera que grava em tempo real a corrida. A gente tem visto, inclusive, alguns outros casos, né, de gravações, enfim, até passageiros que agridem o motorista, enfim. E, nesse caso, acabou gravando essa ocorrência. Então, eles entraram por engano nessa comunidade e as imagens revelam que uma barricada em uma rua obrigou o motorista a entrar na Cidade Alta e bandidos abordaram, né, e renderam esse homem que teve que pedir perdão ali para ser liberado. Nessa mesma semana também, no ano passado, 9 pessoas foram baleadas ou agredidas ao entrarem por engano em comunidades. Isso, ao menos então, 9 pessoas foram baleadas ou agredidas. Teve até um turista, né, que acabou, um turista argentino, que foi baleado também no mês de dezembro, no ano passado, ao entrar por engano em uma comunidade na região central do Rio de Janeiro. Já vou repercutir aqui com a nossa bancada completa hoje, Felipe Monteiro, Mano Ferreira e a Jess Peixoto. Bom, a gente vê que essa proibição imposta ali com uma faixa praticamente dizendo como a gente deve se comportar ao entrar ali, ela é uma clara demonstração do poder dessas facções criminosas, Pepe? Não, exatamente, né? Você vê que o Rio de Janeiro vive uma situação completamente absurda, né? Você vê, por exemplo, que o Rio de Janeiro é tomado por tráfico e tomado por milícia, né, em grande parte do seu território. E quando você vê que parte do território do Rio de Janeiro, quem dita a ordem são os bandidos, são as milícias, facções criminosas, não é o Estado, o absurdo é ainda maior, não é? Eles criam leis próprias que contradizem as leis aprovadas de forma democrática no Congresso Nacional. Tanto é que quando você anda sem capacete em qualquer lugar do Brasil, né, você recebe multa e recebe pontos na sua carteira de habilitação, né? Ou seja, é um absurdo. Mas, pensando da forma pragmática,
Soraya, não é? Eu que sou do Rio de Janeiro, né? Eu sempre soube, né, que determinados lugares, determinadas regiões do Rio de Janeiro, determinadas comunidades, você é obrigado, infelizmente, a baixar o vidro do carro. Em alguns lugares, inclusive, por segurança, as pessoas até ligam a luz interna do veículo, né? Ou seja, infelizmente, o que a gente vê é a falta de Estado nessas regiões. E aí, o que acontece? Quem dita a regra, infelizmente, são esses bandidos criminosos aí. Eu já vou deixar o Mano também, a Jess, repercutir esse assunto para a gente interromper aqui para conversar com a nossa repórter Beatriz Manfredini por telefone, para ela trazer as atualizações do caso do helicóptero, né, que foi encontrado na manhã desta sexta-feira, um helicóptero que levava uma família e que acabou caindo. O piloto e uma menina de 12 anos foram resgatados, mas os pais dela não sobreviveram. Beatriz Manfredini já está conectada conosco, fala ao vivo do local do acidente. Já se trabalha, Bia, com alguma hipótese sobre as causas do acidente? A gente sabe, claro, né, que quando esse tipo de acidente acontece, precisa todo um trabalho de investigação para entender o que causou, né? Mas já teria alguma hipótese do que poderia ter causado essa queda do helicóptero? Bom dia para você. Oi, Soraya. Bom dia para você também, para todo mundo aí no Morning Show. Olha, o CENIPA, né, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, já está cuidando dessa situação, investigando o que pode ter ocorrido, mas o que a gente sabe até agora, e o que nós ouvimos do Corpo de Bombeiros em coletiva de imprensa, é que o mau tempo influenciou na queda desse helicóptero. O Corpo de Bombeiros já conversou com o piloto, né, porque a gente lembra que o piloto e uma menina de 12 anos foram resgatados com vida, encaminhados ao Hospital das Clínicas, foram resgatados pelo helicóptero Águia, e o Corpo de Bombeiros conseguiu conversar com o piloto. Então ele disse que estava desnorteado e que o mau tempo influenciou bastante, que ele voou cerca de 10 minutos antes da queda, aqui na região de Caieiras, região metropolitana de São Paulo. O destino final era a cidade de Americana, no interior, mas então foi um voo de cerca de 10 minutos antes da queda. Ele diz então que foi influenciado pelo mau tempo, que ficou desnorteado e que passou a noite, porque a gente lembra que a queda, o sinal do helicóptero de GPS foi perdido por volta das 8h30 da noite de ontem. E aí ele passou a noite, então, embaixo de um guarda-chuva com a menina de 12 anos. Foi isso que relatou ao Corpo de Bombeiros o piloto. Eles não sabiam onde estava o casal, não conseguiram se mexer, nem nada do tipo, então não tinha ideia do que tinha acontecido com o casal, que acabou falecendo, e os corpos já foram retirados aqui do local. Então ele passou a noite embaixo de um guarda-chuva com a menina de 12 anos. Então há uma hipótese, né, de influência aí do mau tempo, por conta do relato do próprio piloto ao Corpo de Bombeiros, às equipes de resgate, mas claro, ainda não tem nada confirmado. A gente sabe também que aeronaves dificilmente caem por um único motivo, normalmente é um conjunto de fatores, né? E tudo isso vai ficar então com a investigação do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Qual que é a situação aqui agora? A gente fala, dada a rodovia dos Bandeirantes, tem dificuldade grande de sinal, por estarmos no meio da rodovia, região de muita mata também, e porque estamos com muitos colegas de imprensa, claro, aqui no local do acidente. Aqui na rodovia dos Bandeirantes são 5 pistas, né, ainda em sentido Caieiras, sentido ainda interior, e uma pista está completamente interditada no trecho aqui do acidente, justamente porque ainda tem muitos carros de resgate, ambulância, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, tem muito ainda efetivo, né, das autoridades de segurança e resgate trabalhando por aqui, além da concessionária que administra o local. Então tem um trânsito, sim, na rodovia dos Bandeirantes, neste momento um pouco melhor. Isso porque, como eu disse, os corpos já foram resgatados. Quando a gente chegou por aqui, a movimentação era de muitos helicópteros pousando no meio da rodovia, tanto da polícia, quanto helicóptero de resgate, quanto helicóptero da Força Aérea Brasileira, que fez, inclusive, o resgate dos corpos. E aí, na hora que esses helicópteros pousavam aqui no meio da rodovia, eles precisavam fechar todas as faixas, e não apenas uma, como está agora, interrompendo mesmo o fluxo de veículos. Então, neste momento, há trânsito, mas como o resgate terminou, é um trânsito que flui agora um pouco melhor, porque tem uma faixa interditada em um pequeno trecho aqui da rodovia dos Bandeirantes, à altura mais ou menos aí do quilômetro 30. É importante a gente dizer, né, então, retomar
que o GPS, o sinal desse helicóptero foi perdido por volta das 8h30 da noite de ontem, e o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 11 horas. A aeronave caiu, eu falei mais ou menos quilômetro 30, mas outro fator que pode ajudar a localizar é o Morro do Tico-Tico, próximo do conjunto habitacional Nosso Teto, Caieiras, aqui região metropolitana de São Paulo. Então, neste momento, nós temos, infelizmente, 2 óbitos confirmados de um casal que estava neste voo. Os corpos foram resgatados, foram retirados aqui dessa região de mata e também próxima à pista já aqui na rodovia dos Bandeirantes, e o piloto e uma criança, menina de 12 anos, foram resgatados com vida, criança filha deste casal, e eles foram encaminhados então ao Hospital das Clínicas para receber, claro, todo tipo de atendimento. Agora, com o término desse resgate, alguns equipamentos também começam a sair aqui da região da mata, alguns equipamentos que estavam dentro desse helicóptero, e há uma expectativa de que a gente tenha uma nova palavrinha aqui do pessoal de resgate para saber maiores atualizações, mas por enquanto, então, são essas as informações. Lembrando, que a aeronave só foi localizada hoje de manhã por volta das 6 horas da manhã, e por volta das 8 os corpos foram encontrados. A gente deve ter uma coletiva agora, inclusive, Soraya, em breve eu volto aí com as informações para vocês. É só chamar assim que você tiver novas informações e a gente vai repercutindo e trazendo aqui para nossa audiência. Bom trabalho para você por aí. Bom, gente, mais um, de casos aí, parece mentira, mas quantos casos do final de semana, aliás, do final do ano passado para cá, que a gente vem repercutindo, aviões de pequeno porte, agora essa aeronave, helicóptero em questão, Será que está faltando mais, talvez... Óbvio, a gente não pode dizer com toda certeza que o mau tempo foi a causa, frisar que foi isso que fez com que o avião tivesse caído, a helicóptero no caso, mas os outros casos que a gente repercutiu recentemente também foi a respeito de mau tempo, neblina, baixa visibilidade. Tá faltando o quê para a gente não ver outros casos acontecendo como esse, mais? É muito triste, Essa história é absolutamente chocante, especialmente pensando na situação dessa menina de 12 anos que, em pleno dia de seu aniversário, essa informação, ela está fazendo aniversário hoje e se torna órfã, perdeu os seus pais. É uma tragédia, um trauma que é difícil de mencionar, os efeitos psicológicos que isso pode causar na vida dessa menina. E, sem dúvida, a grande questão que fica para todos nós é como evitar que esses casos continuem acontecendo. E todas essas situações de acidente precisam levar aos relatórios técnicos que diagnosticam as causas do acidente. Então, eu acho que seria prematuro a gente cravar hoje o que poderia ter evitado este acidente, se é que algo poderia ter evitado. É uma tragédia que, infelizmente, muitas vezes não está no controle humano. Eu acho que nós, como seres humanos, sempre temos o ímpeto de desejar ter controle sobre as circunstâncias da vida. E, infelizmente, há ocasiões em que acidentes acontecem. Então, eu não sei se teria algo que poderia ter evitado este acidente. A gente vai precisar ter a investigação e todo o diagnóstico completo para entender as causas exatas desse acidente, mas muitas vezes há fatalidades que são maiores do que o entendimento humano, e que é muito difícil lidar, especialmente para essa menininha de 12 anos que hoje se tornou órfã. Jess, nesse mesmo pensamento, linha de pensamento do humano, você acha que vai mais e além de protocolos simples de segurança que devem ser seguidos no caso, por condições meteorológicas, viu que tem um mau tempo, viu que tem aviso da Defesa Civil que vai vir temporal, mas assim, o próprio bom senso desses profissionais de falar, olha, gente, hoje não vai dar para levantar voo. Não, perfeito. Acho que sim. Acho que isso também é uma questão que é necessário endereçar, A dona do helicóptero chegou a falar, passou a informação do aniversário
da menina que é hoje 17 de janeiro. E nesse tipo de caso, eu acho que existe uma discussão sobre a regulamentação, sobre aprimoramento das empresas, das companhias de táxi aéreo dentro do Brasil. Seja na modalidade dos jatinhos, aí, ou seja na modalidade dos helicópteros. Porque é um tanto quanto assustador. Eu, particularmente, eu tenho muito medo. Eu estava antes do programa contando a gente sempre falou disso nos outros casos, né? Porque acontece com uma certa frequência a repercussão disso. Assim. E helicóptero eu tenho muito medo. Eu até estava contando para o Mano que eu acho que naturalmente a sensação de andar no helicóptero ele é mais leve, né? Então você sente mais o voo. E isso me gera um desespero. Sim. Então, uma queda, a situação dessa jovem, a situação dos pais, o desespero pela filha também. Porque eu imagino que a única coisa que esses pais pensavam é: amanhã é aniversário da minha filha, ela tem que sobreviver. Não temos informações ainda sobre isso, não sabemos o que aconteceu de fato. Mas eu imagino que o ímpeto da proteção é gigante. E a situação de passar a noite debaixo de uma tempestade, de chuva, com o piloto sabendo que seus pais talvez já tenham partido e que amanhã é seu aniversário. Então essa menina, ela passou por um trauma que toda a nossa solidariedade aqui do Grupo Jovem Pan com ela nesse momento, com o piloto também. Mas a perda do familiar ali, esse trauma de ser tão jovem, apenas 12 anos, né? Numa data especial no dia de hoje, que é o aniversário dela, é realmente uma coisa muito chocante, né? Que pena que isso aconteceu. Se é, né, Pepe, que ela já conseguiu mensurar tudo isso, né? Eu acho que eu não sei o que passa na cabeça de uma criança, uma adolescente. Eu acho que não ainda, né? Nem vai cair, né? Realmente uma história triste, né? Trágica. E o mais triste da história ainda, no meu modo de ver, é que sempre a data de aniversário dela vai ser marcada como a data da morte dos pais, né? Ou seja, eu não consigo identificar o que seria mais triste que algo nesse sentido, né? Perdeu o pai, né? Virou órfão, passou a madrugada inteira com aquele sentimento, querendo entender e torcendo para a sobrevivência dos seus pais, que ao que tudo indica não, ao que foi confirmado não aconteceu, né? Os pais foram encontrados sem vida. E aí vem a questão, não é? Infelizmente, os protocolos nossos, apesar do Diogo da Luz falar que é seguro, até que ele seja seguro mesmo, né? A aviação dizem, civil né, seguro, que o transporte aéreo é um dos mais seguros mesmo. Do mundo, né? Mas eu acho que existe um limite que... Eu até estou falando agora, não sei o que aconteceu, eu tenho que esperar as investigações, mas existe um limite, no meu modo de ver, que as pessoas, às vezes, acham que conseguem transitar nesse limite. Né? Vai ter uma tempestade, não tem problema, consigo atravessar esse mau tempo, né? E aí acaba sempre fazendo esse transporte, fazendo essa logística, né? Nesse risco absurdo, né? Então... Pepe, você me permite uma interrupção em relação a isso? Eu tenho um tio, né, que ele é piloto de companhia aérea que faz táxi. E sabe qual que é a minha impressão em relação a isso? É que muitas das vezes não é nem o piloto que fala que dá. É uma certa pressão, porque o custo da companhia de chamar o piloto, de reservar a aeronave, de fazer toda essa preparação das pistas, existe uma certa pressão dentro disso da própria companhia e empresa. Tá. Então, assim, a minha impressão em relação à situação que eu vejo, assim, muitas vezes conversando com meu tio, é essa, assim. Não sei se é a maioria, não sei se são todas, mas, assim, se for parar para pensar, existe uma pressão ali em relação a esse tipo de caso que é um custo e muitas vezes o cliente não entende. Porque quem está com pressa, às vezes, tem medo. Pode até ter, mas às vezes tem um compromisso importante. Não, mas eu já pousei em situação de chuva, assim. Não tem tanto essa visão que vai acontecer. Porque são muito poucos acidentes. Muito pouco, se a gente for comparar em relação a outras coisas. Então, a pessoa nunca pensa que vai ser com ela. Então, eu acho que tem um pouco disso também. Eu tenho muito receio nessas situações, sem que a gente tenha ainda qualquer diagnóstico técnico mais robusto sobre todas as circunstâncias, da gente aventar as responsabilidades sobre esse caso, porque, bom, o piloto é um ser humano, né? Então, e os donos da companhia também. E, no fim das contas, a gente está falando da morte de um casal. Então, é muito grave a gente
tratar como, será que faltou prudência ao piloto? Eu acho que, sem dúvida alguma, o piloto não desejava que isso tivesse acontecido. Até porque é o trabalho dele, ele está ali fazendo esse tipo de serviço todos os dias, né? Enfim, com frequência. E ele também poderia ter morrido. Não, claro. Agora, sim, o que eu coloquei aqui foi mais abstrato. Eu não falei no caso concreto. Eu falei que há situações, com toda certeza, né, que as pessoas acham que estão no comando. Né? Eu sou bom piloto, né? Eu sou bom comandante, então eu consigo atravessar essa tempestade. Na verdade, não consegue. Né? Claro, então, há um fator humano e não sei se é o caso que a gente O viu meu aqui. ponto é que muitas vezes nesses acidentes a gente vê até em rede social, as pessoas às vezes vão atrás de alguém para culpar alguém e é muito prematuro. A gente precisa tratar essas situações com todo o rigor técnico. Então é preciso que as autoridades investiguem, diagnostiquem exatamente o que é que aconteceu, se era ou não possível ter evitado esse acidente. É claro que se havia algo que poderia ter sido feito, que evitasse esse acidente, as pessoas precisam ser responsabilizadas por aquilo que não fizeram caso algo fosse possível de ser feito. Mas isso tudo, a gente precisa ter muita cautela nesse momento, porque, no fim das contas, neste dia, o mais importante é garantir o acolhimento às vítimas, garantir o acolhimento a esta menina de 12 anos, que no dia do seu aniversário se tornou órfã, e essa é uma história muito terrível e a gente precisa que não seja ampliado os motivos de terror nessa criança que precisa ser acolhida. Então, eu acho que nesse momento, antes que haja qualquer diagnóstico mais técnico sobre as causas do até acidente... porque, né, mano, quando acontece esse tipo de acidente, né, haverá toda uma investigação com centros que são especializados para descobrir o que exatamente causou. Nesse momento, como a gente ouviu a nossa repórter dizendo, ela está ali ao vivo, em loco, no local do acidente, né, as informações vão surgindo ao passar das investigações, tem toda uma equipe ali que vai estudar de onde esse helicóptero teria partido, para onde ele estava indo, para estudar, né, a localização, o percurso, se de fato o mau tempo, as condições meteorológicas foram os fatores ali preponderantes ou, enfim, que poderiam dizer que foi a causa do acidente, mas ainda é muito cedo, né, para a gente frisar, são só hipóteses. Há a possibilidade, como a Beatriz disse, né, as informações oficiais neste momento dizem que o mau tempo poderia e pode ter ocasionado, né, a queda do helicóptero, mas nesse momento vamos aguardar as conclusões dessa investigação, até também quando a gente expõe tragédias públicas nesse sentido. Eu vou só pedir um intervalo aqui para a rádio, 10 horas mais 25 minutos, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo e a gente segue aqui repercutindo o acidente envolvendo um helicóptero, né, que um casal... 4 pessoas estavam a bordo, um casal infelizmente faleceu, sobreviveram o piloto e a filha de 12 anos deste casal. Então, eu falava que quando a gente expõe tragédias públicas, é preciso tomar cuidado até para não causar um efeito de normalização, né, para quem nos escuta, enfim, para o público, para quem está acompanhando. Porque, enfim, é um caso, né, agora nesse começo de ano, mas... É seguro viajar, mas não deveria acontecer, né? Exato. E eu acho que essa é a impressão que as pessoas ficam, né? Porque segue sendo seguro viajar. As companhias aéreas são extremamente seguras. Quando a gente olha para os aviões, eles são um meio de transporte, tirando os elevadores mais seguros que existem. Então, assim... Mas isso gera uma certa apreensão, porque é um medo tá no ar, né? Sim. É uma sensação de... É estranhíssimo, não é né? espaço. Como assim a gente não sente andar, né? Não é no chão. Aí quando trepida, você fala, sim, não, pera, o que tá acontecendo? A gente tá nas alturas e o que é esse movimento? Sei lá. Sim, e nesse caso tem que ter um olhar, assim, que eu acho que a sociedade compartilha, que é de 2 vítimas, né? Tem as 2 vítimas fatais e tem as 2 vítimas desse episódio, que são o piloto e a jovem que perdeu os pais. E o piloto que certamente vai continuar na profissão. Isso é uma questão, né? Porque
imagina o desespero que é, assim, não consigo nem imaginar. Mas imagina esse desespero e depois você vai ter que voltar para aquela profissão, né? Existem várias consequências, precisa de todo um suporte psicológico, de acompanhamento. E a jovem, como nós já dissemos aqui, nem se comenta, né? E é uma situação das pessoas, porque helicópteros aqui na região de São Paulo é muito comum. Então imagina todo mundo que hoje vai entrar no helicóptero sentindo esse medo, sentindo esse desespero por conta desse acidente. Então a gente não normaliza, né? A gente se solidariza em relação às pessoas que sofreram com isso, as famílias que vão ter que lidar com essas perdas, né? E felizmente a gente pôde acompanhar ali nas imagens, né, cedidas pelas equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, inclusive imagens oficiais, que o helicóptero foi encontrado muito próximo a uma rodovia, né? Felizmente esse helicóptero não pegou ali uma casa ou mesmo um carro que estava passando ali, né? Como outros acidentes que a gente acompanhou, né? O mais recente ali no Rio Grande do Sul, que pegou casa, pegou loja, pegou uma pousada e acabou ferindo não só pessoas que estavam nessa aeronave, mas também né, ali que estava na rua, enfim, na pousada. Esse é um ponto interessante, né, Soraya? Você vê, por exemplo, que essa tragédia poderia ser muito pior. Né? Seja porque é muito incomum a gente ver acidente aéreo com vida, né? Então, felizmente, nesse acidente aéreo nós temos 2 pessoas com vidas, né? Tanto a filha do casal que morreu, né, de 12 anos de idade, quanto o piloto, né? E poderia ter sido pior se esse helicóptero caísse na rodovia ou caísse em alguma residência, não é? Então, dos mares, né, o menor. Agora, tem um ponto que eu ia colocar aqui, Soraya, que até a Bia Manfredini colocou quando ela foi falar sobre o acidente, né? Não existe uma causa única para um acidente aéreo. Sim. É uma conjunção de fatores, de causas, né? De possibilidades. Então, com certeza, né, mesmo que se houvesse a possibilidade dessa situação ter ocorrido também pelo tempo, não foi só pelo tempo que isso aconteceu, né? É uma conjunção de fatores. A gente vai conversar daqui a pouco também com o Diogo da Luz, né, que é especialista ali em aviação civil. A gente já tem ele conectado ou ainda não? Tá, agora vamos conversar com a nossa repórter Beatriz Manfredini, agora por imagens, porque ela está no local do acidente, onde o helicóptero foi encontrado na manhã desta sexta-feira pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Bia já está conectada conosco, tem novas informações para a gente? Oi, tenho sim, Soraya. Agora a gente conseguiu recuperar o sinal por aqui. A gente fala, então, da rodovia dos Bandeirantes, local próximo aqui em que ocorreu o acidente. A gente está numa faixa aqui de imprensa, como vocês podem observar, e eu conto para quem nos ouve na rádio, atrás de mim a gente tem uma pista, uma parte ainda da pista, como a gente comentou, completamente ainda obstruída, né? Mas os carros de resgate do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, começam a deixar o local. Neste momento a gente ainda tem uma ambulância, algumas viaturas da PM e, claro, a CCR Autoban, que é a responsável, a concessionária que administra aqui a rodovia, porque faz esse policiamento para que não tenha nenhum tipo de problema com o trânsito. Então, o trânsito agora flui melhor aqui, né? Essa faixa está para ser liberada a qualquer momento. Por quê? Porque ali no local agora do acidente, que fica na área da mata aqui ao lado, o que a gente tem mesmo agora é o que sobrou, né, do helicóptero do acidente. É interessante a gente pontuar, então, que todo o trabalho de resgate, ele foi terminado já. O que a gente tem em termos de horários para a gente retomar? É interessante a gente lembrar, então, que às 8h30 da noite de ontem, esse helicóptero, que tinha como destino a cidade de Americana, no interior de São Paulo, ele perdeu o sinal de GPS. Por volta das 11h30 da noite, o Corpo de Bombeiros foi acionado pela família, pelos familiares dessas pessoas que estavam no helicóptero. E aí, então, eles começaram a fazer buscas. Eles procuraram qual foi o último local de sinal do GPS desse helicóptero. E o último local foi uma pedreira chamada Pedrix, aqui perto da região de Caieiras, região metropolitana de São Paulo. Foi a última mensagem, uma última localização do GPS.
E aí, de manhã, por volta, então, do início da manhã, aí 4, 5 horas da manhã, quando eles conseguiram teto para voar, o Corpo de Bombeiros começou a sobrevoar a região, procurando, então, em volta dessa pedreira. E, aos poucos, conforme o tempo foi melhorando, eles foram conseguindo ampliar essa área de buscas e acabaram encontrando o helicóptero às 6h15 da manhã. Logo depois disso, por volta das 6h30, eles encontraram o piloto. O piloto estava andando, de acordo com relatos do Corpo de Bombeiros, meio desnorteado, próximo a essa aeronave. Ele comentou depois com agentes do Corpo de Bombeiros que ele se sentiu um pouco perdido e que o mau tempo tinha prejudicado o voo de alguma forma. E ao lado da aeronave, eles encontraram a menina de 12 anos, então os dois sobreviventes desse acidente. Tanto o piloto quanto a menina foram resgatados pelo helicóptero Águia da Polícia Militar e encaminhados ao HC, ao Hospital das Clínicas, justamente para ver como eles estavam. E a informação que tive agora do Corpo de Bombeiros é que eles estão estáveis, estão bem e não correm risco neste momento. A gente tem os nomes confirmados, né? O piloto é o Edenilson de Oliveira Costa. Ele, então, e a menina, Bettina Feldman, de 12 anos, foram encaminhados ao HC. As outras duas pessoas que estavam neste helicóptero, André Feldman, de 50 anos, e Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49, infelizmente não sobreviveram. A menina, então, de 12 anos, é filha do casal, foi resgatada com o piloto. E o casal que não sobreviveu, os corpos foram retirados aqui do local do acidente por volta das 8h45 da manhã por aviões da Força Aérea Brasileira, a FAB. Agora, então, na área do acidente, nós temos apenas membros do CENIPA, que faz a investigação de acidentes aeronáuticos, para tentar entender exatamente o que ocorreu. São essas as informações que a gente tem de momento, os nomes, então, confirmados. A boa notícia de que os dois resgatados com vida estão estáveis, né? Estão sendo atendidos no HC sem risco e, infelizmente, então, a morte confirmada de duas pessoas que já foram resgatadas e retiradas. Agora, aos poucos, aqui, a tendência é que a região vá voltando à normalidade. Obrigada, Bia, pelas suas informações. Sempre que tiver novas atualizações, pode, então, nos acionar e a gente vai conversando. Agora sim, temos o Diogo da Luz conectado conosco, né? Ele sempre nos atendendo de forma gentil aos nossos pedidos para que a gente consiga entender um pouco, né, Diogo? Mais um acidente agora nesse começo de janeiro de 2025. A gente terminou o ano falando de um outro acidente aéreo, né? Comentei agora há pouco, um acidente lá no Rio Grande do Sul e agora esse envolvendo um helicóptero. As informações preliminares contam então que, portanto, o mau tempo pode ter contribuído para essa queda do helicóptero. Como que as condições climáticas, Diogo, são monitoradas antes e durante o voo? Isso é igual em aeronaves e helicóptero? Como que funciona? Bom dia, Soraya, a todos os meus amigos, especialmente vocês que nos ouvem. Sente muito pela morte das pessoas, né? Parece que o casal se foi, infelizmente. Mas a informação meteorológica ela é trazida tanto para helicópteros quanto para aviões de maneira muito semelhante. Claro, cada um busca uma característica mais específica, porque helicópteros, via de regra, voam muito mais baixo do que aviões. Então a preocupação deles é com como estão as condições atmosféricas, digamos até 10 mil pés. Não mais do que isso, 10 mil pés dá 3 mil metros, 3 mil e poucos metros. Mas elas são disponíveis sem dúvida. O que aconteceu é que ontem havia chuvas localizadas e muito fortes, pancadas de chuvas, aqueles que a gente chama de CBs, os cúmulos nimbus, são aquelas nuvens muito pesadas que trazem chuva, vento e até gelo dentro das próprias nuvens, muitas vezes de tamanho grande, muito intensos. Mas como são localizados, não dá para saber exatamente onde elas estão. Ao que se sabe, eles teriam esperado amainar o tempo pior na zona norte de São Paulo, no Campo de Marte, onde eles estavam, e pegou o caminho do corredor. Existem corredores de entrada e saída para helicópteros e aviões que estão em voo visual. E ele vinha seguindo por onde era o corredor mesmo, muito provavelmente pegou mais uma nuvem dessas isoladas, soltas, que às vezes estão juntas, 2 ou 3, mas é como se fosse cada uma por si. Sabe? Não, elas não são interdependentes. Tá. E possivelmente pegou nesse momento no corredor e não sentiu possibilidade de sair. Às vezes,
a preocupação em se ater ao corredor para não ter problemas com o controle de tráfego aéreo pode levar a pessoa a ficar sem saída, porque ela poderia dizer, de repente, se eu desviar 3, 4, 5 quilômetros para a direita ou para a esquerda, estará melhor, mas a pessoa acaba entrando numa situação mais difícil às vezes. Agora, Diogo, mesmo com um alerta de mau tempo, esse voo foi autorizado? Quem é que faz esse tipo de autorização? É o piloto que tem que, às vezes, até ter o bom senso de saber se vale a pena enfrentar esse mau tempo? Como que funciona isso? Cabe ao tripulante tomar a decisão. Como a decolagem foi do Campo de Marte, o Campo de Marte é um aeroporto controlado, a gente chama controlado quando tem uma torre de controle. Nesse caso, a decolagem de lá precisa ser autorizada se as condições climáticas do aeródromo, ali da área do aeroporto, estiver de acordo. Para helicópteros, basta um teto de 500 pés e visibilidade, se não me engano, de uns 3 quilômetros. 500 pés dá 160 metros, mais ou menos. Então, veja que mesmo com nuvens baixas, é possível fazer esse voo, sim. Então, no Campo de Marte, as condições estavam favoráveis para o voo e, ao que eu acompanhei do tempo, em boa parte da rota também, exceto por nuvens isoladas. E, às vezes, elas vêm escondidas em névoas e a pessoa não percebe muito até que chegue mais perto dela. Mano, tem uma pergunta para fazer. A minha dúvida é, diante dessa sequência de acidentes aéreos no Brasil, tem algo que a gente poderia colocar em debate para aumentar as condições de segurança na aviação brasileira? Mano, o mais importante que deveria ser feito com muita intensidade, inclusive eu participei da cerimônia de fundação da Brase, que é uma entidade preocupada com segurança, seria justamente muitos debates sobre prevenção, segurança, treinamento. Quase todos os acidentes, mas quase todos mesmo, podem ser evitados com treinamento em condições de segurança. Não estou nem pensando em insinuar que ele não tenha tido cuidado com segurança, mas acontece que quanto mais a gente aprende, mais a gente se torna competente para fazer o voo. Eu vou te dar um exemplo. Até a década de 90, na cabine, era sempre assim, o comandante era o chefe e o copiloto era aquele auxiliar visto como não sabe nada. Tratado meio assim, se fazia muita piada sobre ele, inclusive. Até que descobriram que muitos dos acidentes eram porque o comandante não deu atenção ao copiloto. E se criou o CRM, que é gerenciamento de recursos de cabine. Esse produto foi desenvolvendo tanto na aviação comercial e passou para geral, que hoje em dia, se um passageiro fizer um alerta para um comissário sobre questões de segurança, este é obrigado a levar até o comandante para que o comandante saiba. Digamos que você fale assim, olha, eu estou vendo uma peça solta aqui na asa. Não cabe a comissária falar, esquece, você não sabe de nada. Ela tem que levar essa informação ao comandante. Isso já aumentou muito a segurança e vem aumentando com o passar do tempo. Mas nessa aviação geral, esses conceitos de segurança podem e devem ser ampliados muito mais ainda. Pepe tem pergunta também. Eu queria saber do Diogo. Diogo, primeiro, bom dia. Prazer estar com você mais uma vez. Há alguma diferença em relação à segurança do avião para o helicóptero? Né? Ou é tudo... Quando a gente fala que a aviação civil é segura, a gente engloba tudo? Não, sem dúvida, você tem toda a razão. Tem uma diferença muito grande. Quando a gente fala da segurança, a gente fala principalmente da aviação comercial. Essa tem índices de segurança que são, assim, excepcionais. Um acidente para cada mais de 1 milhão de voos. São números assim muito, muito bons. Mas conforme você sai da aviação comercial, que é toda cheia de protocolos, previsões, envolve muitas pessoas. O comandante, por exemplo, nem o plano de voo faz, porque ele fica focado especificamente no voo. Tem um despachante para cuidar do plano de voo, que entrega toda a documentação pronta à tripulação, dizendo está assim, assim, assado. Todos os relatórios climáticos são entregues na mão dele. Já na aviação geral, na aviação executiva e no táxi aéreo, não dá para ter tamanha sofisticação. Então, os índices são um pouco menos bons. E assim vem diminuindo, até que chega na aviação agrícola, onde os índices são menores, sem dúvida. E em helicópteros, o índice de acidentes é maior do que aviões, porque
O helicóptero, para voar, ele depende de um conjunto de instabilidades provocadas pelas peças móveis que aí o faz encontrar um equilíbrio. Veja que a diferença é essa. No avião, se você reduzir a potência, é só abaixar um pouquinho o nariz e ele vai seguir o voo normalmente. Se aumentar a potência, vai levantar o nariz e vai seguir normalmente. O helicóptero, qualquer mudança, envolve muito mais trabalho, é muito mais complexo, vamos dizer. Diogo, queria te agradecer mais uma vez pela tua participação aqui conosco. A gente vai seguir acompanhando de perto, né, e também os desdobramentos das investigações com a nossa repórter também, Beatriz Manfredini, que segue no local do acidente. Mais uma vez, Diogo, obrigada. Até uma próxima. Boa tarde para você. Vamos mudar à disposição e espero que em assuntos melhores. Até lá. Sem dúvida, nós também.